Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal A Sociedade, o melhor canal aí de cultura pop, jogos, séries, filmes e animes e mangás também. Hoje eu tô fazendo o episódio sozinho, né? Eu sou o Vitor e eu vou fazer uma pequena resenha do nosso querido mangá chamado Yokohama Kaidashi Kikou, ou Yokohama Kaidashi Kikou, eu não sei exatamente como se fala, porque é um nome em japonês. O João, né, nosso outro membro que já sabe um pouco de japonês, vai poder me corrigir se for o caso. É, Pessoal, eu tenho um apreço muito grande por esse mangá, tá? Porque ele é muito importante pra mim, porque eu sempre ouvia falar desse mangá. Eu sabia que seria um dos meus mangás favoritos, só que eu pensei, cara, eu não posso ler ele agora, porque eu acho que eu ainda não tô pronto pra esse mangá. Acho que ele é muito bom e eu tenho que estar mais velho, mais maduro pra aproveitar. E eu li, realmente se tornou um dos meus mangás favoritos, né? É, Tá lá no meu My Anime List até como um dos meus mangás favoritos. Porque assim, eu sempre gostei do estúdio Ghibli, né? Na verdade, o certo seria estúdio Ghibli, né? Ghibli. É, Só que eu sempre me encantei com aqueles cenários, né? A natureza, aquelas coisas mais simples, né? Realmente, os filmes do estúdio Ghibli dá vontade de você morar lá, né? E, cara, nesse mangá, isso vezes 10, sabe? É muito mais presente essa sensação de você querer morar no mundo daquela história. Esse mangá, ele é um mangá que foi publicado de 94, que é o ano que eu nasci, né? Eu tenho meus 27 anos agora, até 2006, que foi ali na metade dos anos 2000 mais ou menos, totalizando aí 14 volumes. E esse mangá é de um estilo chamado Slice of Life. Slice of Life seria pedaço de vida, né? O próprio nome ele sugere que, na verdade, o mangá não tem um grande plot twist, não tem uma grande revelação, não tem fatos mirabolantes acontecendo. Nada mais é do que a vida comum de pessoas comuns acontecendo, né? No Japão tem muito isso, esse tipo de história, né, de mangá. Tem o Aria, né, que é até o mangá que eu tô lendo atualmente. Tem, enfim, diversos outros, né? Tem Working, tem Service e tantos outros que mostram essa vida cotidiana, sem muita coisa nova. E, inclusive, eu gosto de escrever, né? Eu sou um escritor amador, digamos assim. É, e todas as histórias que eu faço são nesse sentido, né? São crônicas, ou é um livro meio assim, sem muito andamento, mas as coisas acontecem, né? Pra gente aproveitar cada coisa devagarinho. E esse mangá especificamente é assim, né? O Yokohama. O andamento do mangá, ele é muito simples. Ele, se você parar pra ver, ele não vai a lugar nenhum, né? Ele começa e você vai vendo os personagens progredindo, os anos passando ao longo da história, mas você não vê uma grande mudança acontecendo. É simplesmente a vida cotidiana do dia a dia, né? É, eu tenho esse negócio da coisa do dia a dia, né? Porque eu sou um grande admirador de um pensador chamado José Maria Escrivá. E ele fala muito desse negócio, né? Do trabalho diário, da consistência no dia a dia. E esse é um valor muito grande, né, em mim. Então acho que é por isso um pouco, né? Que eu gosto bastante desse tipo de mangá de andamento mais lento, sem muita coisa ocorrendo. E justamente esse mangá, ele é o exemplo máximo disso, né? Porque é, a história do mangá, né, acontece num mundo pós-apocalíptico. Então, eles nunca falam isso abertamente, tá? Mas, ao que tudo indica, teve uma guerra, provavelmente nuclear, e vários locais do mundo deixaram de existir, várias grandes cidades deixaram de existir. E acaba que nesse mundo atual existe uma coexistência entre tecnologias mais avançadas, como por exemplo
os androides, né? Que o personagem principal é um androide, né? A Alpha, esse personagem que vocês estão vendo. E outros, né? Também são androides. Que tem peças mecânicas e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem para se deslocar, né, para levar as coisas pelo correio, tem que ir a pessoazinha de moto ali, né, pelo correio. Não tem grandes cidades, tem que ir nos lugares mais calmos, né? Então, ao mesmo tempo em que você tem coisas mais modernas, você também tem um estilo de vida muito mais calmo. Que justamente essa guerra dizimou tanto a população que a gente passou a viver num momento mais calmo. E parece também que teve um derretimento de calotas polares, mas alguma coisa fez com que o nível do mar subisse. Então muitas das cidades grandes estão submersas. Então você vê vários momentos ali em que tem luzes debaixo do oceano, né? Que são as antigas luzes da cidade, né? E vários cenários assim meio deteriorados, sabe? Tipo uns prédios assim meio destruídos, e aí a natureza voltando a ocupar aquele espaço. E, cara, o andamento, ele é justamente isso, sabe? Você pega um capítulo e lê, e você não vai ler esse mangá para correr com a história. A intenção não é correr com a história nesse mangá. Cara, você pega esse capítulo e você lê no máximo 1 ou 2 por vez, né? Porque realmente, quando você lê, você vê aquelas coisinhas devagarinho acontecendo e aquilo, sei lá, aquece um pouco o coração, né? Tipo, caramba, você quer ver a vida das pessoas acontecendo. E tem um capítulo que demonstra muito isso, né? Que tá logo nos primeiros volumes, em que a Alpha, que é a personagem principal, vou falar de todos os personagens logo, ela recebe uma câmera e ela, eu posso tirar tantas fotos. Beleza, então eu vou aqui pela cidade e vou tirar as fotos. E ela começa a simplesmente parar e olhar as coisas pela lente da câmera. E ela fica contemplando aquilo ao longo do dia. E aí no final do dia ela pensa, caramba, eu não tirei nenhuma foto, porque eu estava preocupado olhando para as coisas, né? Para os cenários e tudo mais. Aí ela falou, não, tá bom, então o dia de hoje acabou, amanhã eu me preocupo em tirar fotos. E é bem isso, né? Um mangá mais contemplativo, é um mangá mais simples, com imagem simples e tudo mais. Que realmente não é para todo mundo, eu diria. Não é assim, se você está só acostumado a ler shonen, provavelmente você não vai gostar. Se você está acostumado ali sei lá, ver coisas assim mais agitadas, talvez não seja para você. Mas de qualquer forma, você lê as coisas bem devagarinho, né? Acompanhando a vida dos personagens, ajuda bastante, né? É um mangá mais calmo, como eu falei. E assim, mostra uma vida mais simples, né? Você vê como é uma vida mais no campo, como é uma vida sem televisão, não tem televisão, né? Tem rádio, como antigamente, não tem internet, então as pessoas têm como meio ali de entretenimento rádio, né? Ou visitar umas às outras. E como são poucas pessoas, né? Você tem quilômetros sem encontrar ninguém, aí depois tem um vizinho ali. Então cada conexão que as pessoas fazem é muito profunda, né? Logo no primeiro episódio, a Alpha, que é a personagem principal, conhece o Oji-san, né? Que não fala o nome dele, né? Que seria tipo vovô, né? Velho, alguma coisa assim. E, cara, ele fica lá vendendo gasolina no posto dele, parado. Ele também vende umas melancias, dá algumas melancias de presente quando tem uma produção muito grande. E aí eles chegam, aí eles ficam lá de boa, conversando, né? Eu vou falar um pouco mais sobre o cenário principal, né, do mangá ainda, mas que eles ficam lá tomando um café de bobeira, não fazem nada demais. E é justamente essa é a graça, né? Tipo, você vê como seria uma vida sem todos esses estímulos que a gente tem hoje em dia, né? Eu, particularmente, estou na fase mais agitada da minha vida, né? Meu filho nasceu, tenho que cuidar das coisas de casa, né? Junto com a minha namorada. Eu estou trabalhando em 4 lugares diferentes, né? Eu vou sair de um. E tem meus projetos, meu podcast próprio, o podcast do Vitor. Faço vídeos aqui, né? Mas, assim, como um entretenimento aqui entre amigos. E talvez seja por isso que esse tipo de história me interesse tanto, né? Acho que a gente tem esse vício tanto em rede social,
em, caraca, eu tenho que estar produtivo, eu tenho que fazer muita coisa, né? A gente não se sente produtivo quando a gente não tá fazendo alguma coisa, mas, cara, às vezes é bom, né? É bom ficar de bobeira. Hoje mesmo, mais cedo, cara, eu tava no sofá, é, vendo um filme, sem trabalhar, sem fazer nada, assim, com a minha namorada, o Ícaro no meu colo, né? Depois aí ele chorava, ia um pouquinho pra colo da Amanda. E, cara, eu pensei, putz, eu quero ter um pouco disso, né? E esse mangá ele representa um pouco esse estilo de vida que não existe mais, né? Porque mesmo se você for pro interior, cara, todo mundo tem celular com WhatsApp, com Instagram, né? Então não existe muito isso, né? E os personagens do Yokohama, eles são bem cativantes, né? São pessoas que eu gostaria de parar e conversar e, sei lá, falar sobre a vida ou só ficar um do lado do outro, sem falar nada demais. Às vezes nem todo mundo que a gente encontra é assim, né? Às vezes as pessoas são um pouco diferentes, mas de qualquer forma, o princípio é esse, né? É você parar e sentar e ouvir a pessoa falando, e o mangá ele traz muito isso. E eu quero falar um pouquinho sobre os principais personagens, né? Eu trouxe o nome de alguns deles, mas nem de todos. Mas vamos começar falando, obviamente, da principal, que é a Alpha. A Alpha, ela é essa moça aí de cabelo verde, né? E ela é super gentil, extrovertida, né? É, gosta de tratar os outros bem. E ela é recepcionista numa cafeteria. Tem ela e o mestre dela, né? Que agora eu não lembro. Ah, que é o owner, né? Que ela chama de owner, que seria dono, né? O dono da cafeteria. E tem ela que é a recepcionista. E ela é super gente boa, né? Educada e tudo mais. E, cara, é tão legal ver aquele ambiente, né, de cafeteria. Eu, particularmente, adoro café e adoro, né, ir pra cafeteria, tomar café e tal. Gosto muito, assim, mesmo não sendo um barista, não entendendo o gosto, né, de café. Tem uma máquina de expresso aqui em casa. E esse mangá, ele mostra muito esse negócio, né, de você chegar, tomar um cafezinho sem muita pressa, ficar ali conversando. Como é no meio da estrada, no meio do nada, né, meio escondida, a cafeteria quase nunca tem gente, né, tem uma pessoa, duas pessoas, né, praticamente ninguém. Então, ela sempre se alegra quando a pessoa chega e ela senta do lado da pessoa, né? E ela, por ser um robô, ela tem essa vontade de conhecer as coisas, né? De ter uma certa autonomia, digamos assim. E é isso que ela vai conquistando ao longo do tempo, né? Por ser um robô, ela não envelhece, mas ela quer ter experiências de vida. Tem a Kokone, ou Kokone, não sei exatamente, que também é uma androide, assim como a Alpha, só que ela trabalha no serviço de correios. Então ela conhece a Alpha, inclusive assim, né? Ela vai lá na cafeteria, tem a entrega pra você e tal, e elas viram amigas, né? Inclusive a Kokone, ela parece ter eu não sei se seria um interesse amoroso nela ou só uma admiração, né? A Kokone é essa de cabelo roxo aí que tá aparecendo, se você tiver no YouTube. E ela tem um sentimento assim amoroso, né? Pela Alpha. Só que ela é mais tímida, mais recolhida ali e tudo mais. Então, acaba não falando isso, né? Mas ela também tem essa coisa de querer descobrir mais sobre essa natureza dela, né? E a Alpha tem muito isso. Ela quer descobrir sobre esse negócio de robô. E tem um momento em que elas descobrem os discos que tem alguma relação com a memória delas de robô. E aí elas botam, né, o disco para tocar, de vinil, e ficam, caramba, eu tô sentindo, né, muitas conexões e tudo mais, é bem legal. Tem o Takahiro, que é um menino assim novinho, né, que como o mangá ele passa, né, ao longo dos anos, a gente conhece o Takahiro super novinho ali, criança, né, brincalhão e tal, e aí com o tempo você vê ele adolescente, aí depois ele já tá dirigindo, aí depois ele já tá trabalhando, aí depois ele muda de cidade, né? E, putz, é fantástico você ver realmente o amadurecimento dele, né, como pessoa. Também dá a entender que ele gosta um pouco da Alpha. Isso, inclusive, é um certo tema, né, do enredo, né, que eu também não vou dar spoiler nem nada. Tem o Oji-san, que é um velhinho, todo mundo chama ele assim. Ele é um velhinho lá que vende gasolina e ele também
ele também vende melancia, né, e tudo mais. E, cara, o posto dele é super depredado, assim, né, super velho. E, cara, realmente o mangá ele tem um pouco isso, né, essa coisa meio decadente, né, as coisas meio destruídas, só que ao mesmo tempo as pessoas estão reconstruindo aos poucos, né, você vai vendo as cidades e tal, tem alguns centros ali comerciais que tem um pouquinho mais de movimento, enfim, tem coisas legais. Tem a Doctor, né, a doutora, que ela e o Oji-san, eles eram amigos na época da infância. Só que a doutora era um pouco mais velha. E o Oji-san gostava dela, só que eles nunca chegaram a ter nada, né? E aí eles andavam de moto e tal, né? E essa doutora, ela aparentemente não é só uma médica, né? Na verdade, parece que ela não é uma médica, parece que ela é uma engenheira, né? Ela é médica porque ela cuida da Alpha, né? Que é um robô, e por ser um robô, né? Por ser um androide, ela é uma engenheira, digamos assim. Tem a Misago, que é tipo uma criatura que é considerada tipo uma criatura assim folclórica, né, que aparece ali para as crianças. É uma história meio estranha essa história, né? Uma mulher que anda pelada e aparece só para as crianças, putz, né? Meio estranho, mas de qualquer forma ela é um robô também, ela não envelhece, né? Os robôs não envelhecem. Tem a Matsuki, que é uma garotinha que gosta do Takahiro, né? E ela também vai crescendo. E tem outros personagens, né? Tem um robô-homem, que são minoria, eles quase não aparecem, mas existe, né? O robô-homem, que eu também não lembro o nome. E tem uns personagens que são muito legais, cara. Que são os personagens que vivem numa nave que anda pelo céu, né? Que tá passando, inclusive, nessa imagem aí. E essa nave, por algum motivo, ela fica na órbita da Terra e ela não consegue descer. E não é todo mundo que conhece essa nave. Só algumas pessoas que sabem, dia tal a nave vai passar por aqui. Pô, legal. E aí, lá na nave tem uma robô, né? Tem uma velhinha também e tem outras pessoas. E dá a entender que as pessoas estão presas, né? Só que a moça da nave, ela fala, quando os humanos daqui morrerem eu vou descer, né? Então é legal porque tem vários outros personagens que aparecem de vez em quando, mas não tem nenhuma conexão com os personagens que estão na Terra, né? E enfim, tem várias coisas, né? Tem uns peixes voadores que convivem com as pessoas, tem uma semente gigante que aparece um dia de girassol, se eu não me engano. Tem uns seres de pedra que eles abrem os olhos, mas eles ficam tipo nas florestas, como que cuidando, né, da natureza, sabe? Cara, tem todo um universo, né, nesse mangá. Então, realmente desperta muito interesse, né? Muitas coisas acontecem. E você vai vendo com o passar dos anos, a progressão dos personagens, né? E isso é muito legal. Realmente, como o mangá ele teve 12 anos de publicação, né? Você vê os personagens crescendo e tal. E, cara, é a vida comum acontecendo. Eu acho que a gente gosta muito, né, de filmes de ação, né? Anime de ação, shonen e tal. Mas às vezes é bom a gente parar um pouco e ler coisas assim, porque é muito bom, é muito bom. Foi uma experiência, assim, muito gratificante ler esse mangá. Com certeza se tornou um dos meus favoritos. É uma leitura obrigatória, assim, eu acho que não tem publicado em português, mas tem em inglês e, assim, é perfeito, cara, perfeito. Nota 10, 11 de mangá. Se eu posso recomendar um mangá para vocês lerem, eu diria que é esse, né? Claro que eu sei que não é acessível a todo mundo, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que sabe inglês, não é todo mundo que gosta de um gênero assim mais calmo, mas realmente vale a leitura e a resenha positiva, obviamente, e gostaria de recomendar que vocês lessem. E, obviamente, né, para terminar esse episódio, peço que você curta, se inscreva, ative o sininho, siga lá no Instagram e no nosso Discord vai estar todos os links aí abaixo para você poder conferir, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio e que esse episódio tenha feito você decidir ler esse mangá, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima.